Você acompanha a partir de agora mais um Questão de Opinião, podcast de política aqui do Opinião CE. Sou o Rodrigo Rodrigues, sou editor multimídia aqui da casa e o hosting também da nossa conversa. Mais uma vez aqui ao meu lado, Delano Rios, editor-geral, seja muito bem-vindo. Olá, Rodrigo, grande prazer estar participando aqui dessa conversa hoje, né, de temas importantíssimos, né, e históricos também. Hoje o convidado é mais do que especial, né? A gente recebe aqui o superintendente do IDACE, João Alfredo, um quadro histórico aqui da política cearense também. Seja muito bem-vindo em nome de todo o Grupo Opinião CE. Muito obrigado, Rodrigo. Muito obrigado, Delano. É um prazer estar aqui com vocês e vamos conversar, né? Perfeito. Só uma breve introdução, né? O João Alfredo, ele é graduado em Direito pela UFC e doutor em Desenvolvimento e Meio Ambiente, né? Advogado e professor de Direito Ambiental, com atuação concentrada em temas como unidades de conservação, recursos hídricos, licenciamento ambiental, justiça ambiental e também fala sobre agrotóxico, né? Aborda toda essa questão. Na esfera política, exerceu 3 mandatos como deputado estadual pelo PT, além de um mandato como deputado federal, inicialmente pelo PT e posteriormente pelo PSOL, seu atual partido, né? Também serviu em 2 mandatos como vereador pelo PSOL na Câmara Municipal de Fortaleza e é o atual superintendente, né, do Instituto do Desenvolvimento Agrário do Ceará, o IDACE, aqui. Seja muito bem-vindo mais uma vez, um currículo vasto. Eu queria, João Alfredo, que a gente começasse falando um pouquinho sobre a Conferência Estadual do Meio Ambiente do Ceará, que aconteceu na semana passada. Recebemos aqui em Caucaia, né, na região metropolitana, a ministra do Meio Ambiente, a Marina Silva. Queria que o senhor falasse um pouquinho da importância desse momento, como que o IDACE contribuiu também com as propostas que serão levadas para o âmbito federal e também para a COP30, né? A gente abre uma possibilidade importante neste ano para o Brasil com a COP30 que será realizada no Pará no final do ano. Bom, acho que o importante, assim, em primeiro lugar, é destacar a retomada das conferências, né, pelo governo Lula, né? Nós tivemos um período, não é, do período Temer e depois Bolsonaro, em que todo esse processo de participação popular, não só na área do meio ambiente, saúde, educação, cultura, deixou de existir. Então, a volta das conferências, a volta da ministra Marina Silva, né? Marina, que é uma das pessoas mais respeitadas no mundo, né, na questão ambiental, ela que é acriana, descendente de cearenses e que foi discípula de Chico Mendes, eu acho que esse é um fato, não é um fato menor, ele é muito importante. Porque o que se pretende com essas conferências é exatamente estimular ela falou isso no dia lá que ela, vamos dizer, fez a apresentação dela lá em Parana, que é um dos pilares da política ambiental, que é a participação popular. Ó. Nesse sentido, a gente tem procurado contribuir. Claro que quem coordena, quem dirige a política ambiental no Estado é a SEMA, né? A Secretaria do Meio Ambiente, né? Que tem a nossa companheira Vilma Freire à frente, né? Agora, o IDACE tem procurado trabalhar também nessa questão, né? A gente tem, aqui eu trouxe aqui uma publicação para vocês aqui, do Opinião, né? Que é exatamente o que nós estamos trabalhando, né? A regularização fundiária numa perspectiva territorial e socioambiental, né? Esse socioambientalismo, ele está exatamente relacionado aos povos e comunidades tradicionais, né? Nesse sentido, a gente tem apoiado a FUNAI, apoiado mesmo. O governo, é o único governo do Brasil que está com recursos do Tesouro, com o nosso pessoal técnico do IDACE, apoiando a demarcação de terras indígenas, né? Nós já fizemos 3 demarcações físicas, né? Por intermédio de um acordo de cooperação técnica que envolve IDACE, FUNAI e CEPINCE, né? A terra indígena Genipapo Canindé, aqui em Aquiraz, a terra indígena Pitaguari, em Pacatuba e Maracanaú, e a terra indígena Tremembé de Queimadas, em Acaraú. E estamos trabalhando agora o Citapeba, né, no município de Caucaia. Além disso... né, que é um problema, uma questão histórica também, que essas comunidades enfrentam, né? Exatamente. Há 40, 50 anos que esses processos demoram, entendeu? E se a FUNAI anteriormente era um órgão com pouco aparelhamento, ela foi praticamente desmantelada, principalmente nos últimos 4 anos do desgoverno Bolsonaro. Então, esse convênio permite que, com o pessoal que a gente tem, com a expertise que o IDACE tem, a gente possa, vamos dizer, ajudar, apoiar e trabalhar nessa demarcação.
Essa visão da demarcação das terras indígenas a gente trouxe para algumas terras de povos e comunidades tradicionais também da nossa zona costeira. Então nós demarcamos a comunidade do Estevão, que é ali vizinha à Canoa Quebrada, que é uma comunidade tradicional de pescadores. Demarcamos a APA, Área de Proteção Ambiental do Balbino, em Cascavel. E vamos entregar agora, no dia 4 de abril, com a presença da Ângela Mendes, filha do Chico Mendes, a demarcação da terra da reserva extrativista da Prainha do Canto Verde. Além disso, ainda nessa visão socioambiental, nós estamos trabalhando em parceria com a FUNCAP e com a UFC, com a UFC, alguns projetos do cientista-chefe. Um deles é a criação, né, na comunidade de Tatajuba, em Camusim, do primeiro projeto de assentamento ambientalmente diferenciado. É como se você tivesse na mesma área um assentamento e uma unidade de conservação, uma área protegida. Não é? Além disso, isso é coordenado pelo professor Jeová Meireles, não é? Além disso, nós temos um outro projeto que Essa é a primeira no Ceará? No Ceará. Tem muito na Amazônia, tá entendendo? Já é uma experiência bem consolidada. Agora, no Ceará ainda não tem esse tipo de assentamento, né? Que soma exatamente a questão agrária, né? Do assentamento de agricultores, de pescadores artesanais, com a questão de proteção ambiental também. Então, isso a gente está trabalhando, não é? Com a comunidade, com a UFC, através desse programa da FUNCAP, que a FUNCAP coordena, que é o cientista-chefe. Não é? Estamos trabalhando também com o cientista-chefe a questão da sustentabilidade dos assentamentos estaduais. Aí é o professor Aécio, que está trabalhando a criação de um índice sintético de sustentabilidade, trabalhando com indicadores sociais, econômicos, culturais, ambientais, agronômicos, que possam, né, analisar, avaliar, né, fazer um diagnóstico, né, sobre a situação dos nossos assentamentos estaduais. E a professora Inês, também nesse programa, ela está trabalhando essa ideia de uma governança fundiária, né, subindo o patamar, né, do trabalho do IDAS. Finalmente, né, você falou da Conferência do Meio Ambiente, são questões que a gente está trabalhando. Junto com a SEMA, nós estamos trabalhando um projeto para recuperar as áreas de preservação permanente dos assentamentos estaduais, tá? Principalmente as margens de rio. As APPs foram criadas pelo Código Florestal, muitas vezes elas têm sofrido um processo de desmatamento, não é? E aí a gente quer trabalhar, né, isso tem uma parceria com o Instituto Escolhas de São Paulo, não é? Um reflorestamento que combine essências florestais, plantas frutíferas e também a cultura temporária do milho, do feijão, da mandioca e tudo mais, porque a gente trabalha tanto a questão da proteção dessa área, né, do replantio dela, mas também da produção de alimentos, né, que é uma coisa importante. Então a gente tem feito esse trabalho e a ideia nossa, se a gente conseguir implantar pelo menos um piloto nessa área de assentamento, é levar isso para a COP30. Não é? Como um modelo da gente trabalhar esse programa de recomposição florestal das APPs dos assentamentos estaduais. Perfeito. João, eu queria perguntar em relação a essas séries de ações que vocês têm dessas frentes de trabalho do IDAS que você citou, até a gente conversou um pouquinho antes aqui, era sobre algumas conquistas históricas que o IDAS tem feito parte, né? No caso aí você citou, por exemplo, vou lembrar agora de imediato da Prainha do Canto Verde, sim, a questão das terras indígenas também, sim, que são histórias que a gente ouve de 20, 30 anos, 40 anos e às vezes parecia que a coisa não saía do canto, ou saía, mas para pior, porque você via uma resistência ali dessas comunidades muito acossadas, né? Também a gente teve um desenvolvimento muito desregularizado e aí que acabava ficando avançado. Assim. Eu queria que você falasse um pouco mais disso, do significado dessas conquistas, né? Assim, e o que é que ainda tem por se fazer depois de uma conquista dessa, uma demarcação dessa, um reconhecimento desse, com a presença do Estado. Bom, o IDAS tem 46 anos de história, tá certo? O IDAS, principalmente do governo Cid para cá, quando o hoje senador e ministro, que foi governador Camilo, era secretário de Desenvolvimento Agrário, ele criou um programa de universalização da regularização fundiária. Então o IDAS, ele já era voltado, e isso ficou um trabalho muito importante, da titulação do agricultor familiar, não é?
é um serviço prestado pelo IDASS muito, muito importante. Só para vocês terem ideia, eu vou mostrar um mapa aqui, porque eu acho que isso aqui é importante. Essa área verde aqui já foi trabalhada pelo IDASS, né? Isso correspondia em dezembro do ano passado a 82%, já está perto de 84%. Não é? Então isso aqui está georreferenciada. Já foram, aqui no final do ano passado foram 129.900, já está com mais de 130 mil títulos emitidos. Não é? Então esse trabalho ele continuou, porque o IDASS tem uma experiência muito forte com relação a isso, através dos seus técnicos, não é? E uma tecnologia, vamos dizer, muito importante, que é essa arrecadação de terras públicas. Com a minha chegada, além de manter isso, nós tivemos um olhar para os povos e comunidades tradicionais. Tá? Discutimos com o governo e, através de um processo participativo, né, foi editado pelo governador um decreto, que é o 13013, que exatamente regulamenta a nossa lei, que é a Lei Wilson Brandão, para a regularização desses povos e comunidades tradicionais. Isso é que permite a gente trabalhar com indígena, trabalhar com quilombola. Nós fizemos a primeira titulação quilombola, trabalhar com os povos, com os pescadores, na titulação das suas áreas, né, e tudo mais. Então, isso aí, vamos dizer, tem essa visão socioambientalista. E assim, eu conhecia isso há um bom tempo, né? Porque antes eu fui parlamentar, eu fui presidente da Comissão de Direito Ambiental da OAB, eu trabalhei no Greenpeace. Então, essas matérias todas são desse conhecimento. E aí, a gente agora no IDASS, a gente tem procurado fazer esse trabalho. Então, sem mexer com aquilo que o IDASS tão bem realiza, que é a regularização fundiária do agricultor familiar, do pequeno agricultor, nós criamos essa outra faixa aqui, né? Então, nós temos hoje um GT de conflitos e povos e comunidades tradicionais, né? Que hoje mesmo o coordenador do GT, nesses dias, está trabalhando a questão quilombola, né? Visitando comunidades quilombolas, aí que a gente atua muito com o INCRA, né? E esse GT também trabalha a questão dos conflitos, né? E a gente está trabalhando essas áreas. Então, na verdade, esse processo é um processo que tem demandas, como vocês mesmos já observaram, históricas, né? Não atendidas, infelizmente, não é? E que, vamos dizer, uma decisão política de governo, não é? Permite com que a gente possa fazer isso. Não é? Eu sempre digo, já falei uma vez e vou falar de novo, né? Se existe uma dívida histórica da sociedade e dos governos brasileiros, é com os povos indígenas. Não é? Essa é uma dívida de 500 anos. Não é? Essas demandas mais recentes, está entendendo? Elas estavam todas paradas. Né? O governo do Estado, vamos dizer, fazendo aqui na nossa secretaria um espelho do governo federal, criou pela primeira vez uma secretaria dos povos indígenas. Né? Nós temos uma liderança muito importante, que é a Juliana Alves, filha da cacica pequena aqui do povo Genipapo Canidé. Criou uma secretaria de igualdade racial com a professora Zelma, tá certo? E isso permite com que essas duas secretarias trabalhem com esses povos, com essas reivindicações, com essas demandas e trazem para a gente. Então, quando a gente faz um acordo de cooperação técnica com a FUNAI, né, para trabalhar a demarcação, é a CEPINCE que trabalha o processo de organização e mobilização dessas comunidades. Quando a gente faz um acordo de cooperação técnica com o INCRA para trabalhar com os quilombolas, é a CEI, que é a Secretaria de Igualdade Racial, que trabalha com essas comunidades quilombolas. Ou seja, eu acho que a articulação que a gente tem, não é, dessas três secretarias, com FUNAI, com o INCRA, é que permitem a gente atender e, claro, uma decisão de ter recursos para trabalhar isso, né? Porque é preciso ter a vontade política, é preciso destinar recursos, é preciso garantir o orçamento para a gente funcionar. João, eu queria que você falasse um pouquinho, além da questão moral, de autoestima da pessoa ter a titulação da própria terra, às vezes morou a mãe, o pai, os avós já moraram lá a vida inteira, né? E a pessoa segue lá naquele espaço e aí você tem o título dessa terra. Queria que você falasse também a importância disso para você conseguir crédito, para você conseguir ter acesso a algumas políticas públicas, né, que você não teria se você não tivesse a titulação. Dá um panorama geral disso também, que eu acho que é importante.
Importantíssimo. Aqui é um momento, inclusive, aqui que a gente estava na feira, na exposição lá de Itapipoca, na Expoita, né? Fazendo aqui a entrega de um título de IDASSE para uma agricultora, né? Isso aí, você falou da autoestima, ela é importante, mas tem esses outros aspectos que você coloca muito bem, né? Porque o que acontece na prática, principalmente com relação ao pequeno, é que apesar de todos ali ao redor o reconhecerem como proprietário, né, de ele trabalhar, plantar, produzir, morar, criar os seus filhos ali, a falta de um documento, né, a falta de uma escritura registrada em cartório, impede que ele possa ter acesso a um crédito melhor, porque o Pronaf de 30, de 50 mil, ele só é concedido a quem tem a garantia da terra, né, junto ao banco. Você tem hoje, principalmente pela retomada do Ministério do Desenvolvimento Agrário, que hoje é Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, uma série de políticas para a agricultura familiar, de assistência técnica, de crédito, tá certo? De compra de produção e tudo mais, né? Hoje, por exemplo, a nossa primeira-dama está trabalhando a ideia de uma aquisição desses alimentos nos assentamentos. O IDASSE está dentro dessa parceria ampla que envolve a Mates, SDA e INCRA, coordenado pela primeira-dama Lia de Freitas, né? Isso garante a sucessão rural, né? Porque os filhos têm aquele documento, e tem uma coisa que às vezes a gente não pensa nisso: a aposentadoria rural, né? Muitas vezes o pessoal usa essa expressão: tem que se humilhar alguém para alguém dizer que ele é agricultor, para ele poder ter acesso à Previdência Social. Ele, com o documento da terra, onde um título, né, concedido pelo governo através do IDASSE, o qualifica como agricultor, definindo inclusive a sua área lá, a planta, né, porque quando a gente titula, não é, a gente faz a entrega desse material, não é, que além do título, a planta e o memorial descritivo, isso permite com que ele também tenha a sua aposentadoria. Então, é um processo assim também de um reconhecimento, né, daquele que realmente produz a alimentação do país, né? Então, principalmente os gêneros de primeira necessidade são produzidos pela agricultura familiar, né? Então, isso também é um trabalho importante, isso é uma decisão política, não é? Esse trabalho, ele era feito, só aqui, Dalana, um minutinho, ele antes era feito quando você tinha alguma obra de impacto. Então, por exemplo, o governo foi fazer o CIP lá, o Complexo Industrial e Portuário. Aí trabalha aqui nessa arrecadação e titulação. Teve a transposição do São Francisco. Esses agricultores não poderiam ser indenizados se não tivesse o documento da terra. Então o IDASSE foi lá e fez, como fez também com o Castanhão. Então esse trabalho, que era um trabalho mais pontual, desde o governo Cid, ele se transformou num programa. Tanto é que nós aqui, se você olhar, né, com exceção de alguns brancos aqui, alguns claros, né, nós estamos, neste ano, terminando o Cariri, né, tá aqui o Cariri, que começou antes mesmo de eu entrar no IDASSE, em 2022, perdão, né, e nós, então, estamos agora fazendo a regularização na Ibiapaba, né. Estamos preparando, né, já está praticamente... vai para a PGE, vamos dizer, homologar a licitação para a região metropolitana e para o maciço de Baturité. Ou seja, sei lá, aqui é difícil você projetar porque é um processo que não tem uma linearidade, mas no máximo em 8 anos, estou botando lá na frente, pode ser até menos, nós estaremos com esse mapa todo verde. O que significa isso? Que não teremos mais terra devoluta. Que todo mundo terá o seu papel da terra. Isso vale para o pequeno, que é com quem a gente trabalha, né? Mas também o médio e o grande que já tem, né? Aí você sabe em cada município quem é o proprietário de terra, onde é que é a terra quilombola, onde é que é a terra indígena, e você tem uma situação de segurança jurídica muito grande em função disso. Até para quando o governo for fazer uma obra,
já saber quem é o proprietário para fazer a indenização, né, logo direto, sem criar aquele conflito, aquela insegurança, né, que o agricultor tem quando tem um processo desse. É um verdadeiro título de cidadania mesmo. É cidadania. Né? Por isso você garante exatamente a cidadania. Né? Pronto, foi bom. Se for ficar falando da questão do que permite, pô, era tudo que o cara era para ter direito. E aí você tem... O nosso slogan é esse, é cidadania agrária e bem viver. Né? A cidadania agrária, a gente fazendo a relação com isso. Isso é muito importante. Esses eventos em que a gente faz essa entrega de títulos são muito emocionantes, tá entendendo? Porque as pessoas, assim, elas ficam numa felicidade com relação àquilo, como gente de 80 anos de idade, recebendo o seu primeiro documento da terra. Não é pouca coisa, é um negócio que dá uma satisfação para a gente muito grande. Perfeito. É gratificante. A título de tira dúvidas mesmo, de um modo geral, você falou que está na Ibiapaba agora, né? Está terminando esse processo. Não, começou a Ibiapaba. Começou, né? Não influencia na questão do litígio, não, são coisas completamente... Influencia. Por que influencia? Entendeu? Porque o governo está trabalhando, sob a coordenação da Procuradoria-Geral do Estado, com uma série de elementos, tá entendendo? Para comprovar que essa faixa toda é cearense. Né? Então tem um trabalho histórico, e aí uma coisa interessantíssima, mas valia a pena um dia vocês também chamarem alguém para falar sobre isso. Tem carta de Sesmaria para os indígenas Tabajara, tá entendendo? Que foram a Portugal e conseguiram, né, quando nessa área todinha era a província do Ceará, tá certo? Então isso é um documento histórico da maior importância. A professora Wanda Claudino Salles, geógrafa, uma pessoa, um dos maiores nomes da ciência cearense, ela estudando, inclusive, a topografia da serra, ela disse assim, na verdade, o Piauí foi que tomou uns 50 quilômetros que é tudo a área da serra, quando a serra desce para o Piauí. E quando a gente faz uma titulação dessa, tá entendendo? Que é registrada no cartório, eu sou de Ibiapina, né? Ali na serra, entendeu? Ali na serra, o que a gente chama de carrasco, né? Quem conhece a Ibiapaba sabe que ela tem um talhado grande do lado, né? Do lado cearense. Depois tem um platô verde, como uma chapada, e depois ela vem descendo suavemente para o Piauí. Essa área, o ecossistema é diferente, né? Não é aquela Mata Atlântica, tá certo? Aquela floresta que ainda tem aqui, que chove mais e tal. É um pouco mais seco, tem características de semiárido, de caatinga, é um cerrado, ela é uma zona de transição, é o carrasco. Essa área todinha é área de litígio, né? Você pega municípios 30%, 40%, as pessoas se têm um sentimento de pertença ou de pertencimento ao Ceará, entendeu? Quando foi feito esse estudo, se eu não me engano, uma única comunidade que os serviços eram prestados por um município do Piauí é que se não se reconhecia cearense, as demais se reconhecem. Quando esse título vem, registra, entendeu? Isso tudo é estatística que vai reforçar ainda mais, tá certo, o nosso pleito, né? Porque vamos combinar aqui, com todo respeito aos nossos irmãos piauienses, são eles que estão querendo tomar a terra, entendeu? Porque ao longo desse tempo todinho, essa zona de litígio sempre foi cearense. Né? Sempre teve as ações de governo do estado, teve as ações de prefeituras, os postos de saúde, as escolas, tá entendendo? Tem pelo menos 2 povos indígenas importantes, os Tapu e o Cariri em São Benedito, que tem até uma vereadora. Aliás, os 2 povos têm vereadoras, né? Os Tapu e o Cariri em São Benedito tem a vereadora Andréia e os Tabajara tem a vereadora Eliane, né, em Poranga, né? Que são os Tabajara, né? Todos eles se reivindicam, se reconhecem como cearenses. Então essa titulação ela vai ser um elemento a mais, né, em prol da nossa defesa. Digo nossa defesa porque foi o Piauí que entrou com essa ação no Supremo, a defesa da manutenção dessa área, né, para o estado do Ceará. Perfeito. Pode ir. João, eu queria saber um pouquinho mais sobre como o IDACE ele integra esse Programa Nacional de Reforma Agrária, que é nacional, né, como o nome sugere, e me parece que há uma mudança, você pode falar muito bem sobre isso, uma mudança em como a sociedade, de um modo geral, enxerga, né,
a luta pela terra, a luta pela titulação, a partir do momento que você tem políticas públicas efetivas e que reconhece esse direito à cidadania. Você falou aí que são sempre encontros muito emocionantes, né? Que as pessoas se emocionam e imagina, você vive a minha família, por exemplo, é toda do interior. Então, qual é o interior? A minha família, eu tenho família em Itapipoca, ali no Ipu, né? No caso da Serra, e no Tururu, que fica ali próximo também. Inclusive, tem a Conceição dos Caetanos, que é o primeiro quilombo, né? Quilombo reconhecido aqui no estado do Ceará. Então, é um apego gigante, com até uma relação diferente com a terra, com a sua... o espaço onde você vive, né? Onde você cria a sua descendência. Queria que você falasse disso também, mas como a sociedade, ela, de algum modo, ela muda também o conceito que ela tem por essa briga histórica, né? Essa luta histórica do direito à terra. Eu acho que você tocou num aspecto muito importante, Rodrigo. Ao longo do tempo, né, principalmente os grandes proprietários, eles incutiram, né, um preconceito na sociedade. Né? São invasores de terra, estão querendo tomar terra, tá certo? São baderneiros e tal e coisa. E isso foi mudando ao longo do tempo e eu acredito muito a dois grandes sujeitos nesse processo todo. Né? O movimento sindical, os trabalhadores rurais, né? Eu fui advogado de sindicato no início da minha vida profissional, lá na Ibiapaba mesmo, né? E o movimento sem terra. Esses dois grandes movimentos, o movimento sindical dos trabalhadores rurais e o MST, eles mostraram a importância que tá certo, a garantia da terra para aquele que produz. Na regularização fundiária, que é uma grande bandeira da FETRAES, que é a Federação dos Trabalhadores da Agricultura, o que você está fazendo? Isso que a gente já falou, você até, né, percebeu a cidadania, né? É o reconhecimento daquela pequena propriedade. Na reforma agrária, o que é que você faz? Áreas improdutivas, tá certo? São desapropriadas, né? E se criam os assentamentos. Né? Então, nós estamos trabalhando com a ideia de justiça social no campo. E aí tem o dado da produção. Quando você vai para uma feira da agricultura familiar, quando você vai para uma feira do MST, quando você... e o MST trabalha muito bem isso, a FETRAES no interior também, nessas feiras, você vai e adquire diretamente do produtor, tá certo? O alimento saudável, né? O alimento sem agrotóxico, entendeu? As frutas, os laticínios, essa coisa toda que lhe permite isso. Então, eu acho que isso muda a percepção, porque as pessoas estão vendo exatamente, tá certo? Que isso vem em prol da sociedade, né? E você vê também a melhora do nível de vida, né, desses trabalhadores que eram sem terra, que eram sujeitos e que passam a produzir. Então, municípios que têm muito assentamentos, está entendendo? A própria economia local, ela se beneficia disso, né? Então, eu acho que isso é interessante. Claro que a grande política agrária, ela é realizada em nível federal pelo INCRA, né? O INCRA é quem tem esse poder, dado pela Constituição, pela lei, de fazer a desapropriação para fins de reforma agrária. Mas o IDACE entra no apoio. Por quê? Porque, só para o nosso ouvinte, espectador entender, existe uma medida da agricultura familiar, que é o módulo rural ou módulo fiscal. O que é isso? É uma área em que uma família vivendo, ela pode sobreviver, né, só ela, né, com o seu trabalho, né, produzindo naquele tamanho. Então, o módulo é o tamanho da pequena propriedade ou da agricultura familiar. Quando ela é insuficiente, é o minifúndio. Quando ela passa de 4 módulos até 15, ela é a média. Acima de 15 módulos, que dá no Ceará em torno de 700, 800, 900, 1.000 hectares, ela é a grande propriedade. Ali é o que o INCRA entra desapropriando, se for improdutiva. E essa terra abaixo de 15, que está entre 4 e 15, que é a média, aí o IDACE pode entrar adquirindo essas áreas. Isso, inclusive, tem a ver com um projeto de lei apresentado à época pelo então deputado, hoje governador, Eumano de Freitas, né? Então, essa lei aqui, tá certo? Ela permitiu que nós tivemos aqui, né, nos últimos anos, tá certo? 18 imóveis adquiridos, tá certo? Assentando 13, 30, 20, 50, 24,
40 famílias, tá certo? E aqui você cria os assentamentos estaduais, né? Que depois eles são reconhecidos pelo INCRA, né? Eles entram no Programa Nacional de Reforma Agrária, no momento que são reconhecidos pelo INCRA, e passam a ter acesso ao crédito de implantação, ao crédito de habitação, ao crédito agrícola. Então, esse é um trabalho, tá certo, que envolve governo estadual e governo federal, IDACE, SDA, INCRA e MDA, no sentido dessas famílias, né? Nós vamos ter condições, eu quero ver se até terminar essa minha gestão, de apresentar o que a gente chama uma malha fundiária do estado do Ceará. Ou seja, em cada município a gente saber o que é pequeno, o que é minifúndio, que é abaixo do pequeno, o que é pequeno, o que é médio, o que é grande. E aí eu estou testando com o nosso pessoal da TI. Hoje, né, o Marcão, que trabalha na TI, trouxe para mim os dados de Abaiara. Não tem grande propriedade na Abaiara. Você acredita? É de 15 para baixo, é de 15 modos para baixo. A gente está fazendo a regularização fundiária lá no Cariri, ela está bem adiantada. Você vai para um município como Salitre, né, que eu chamo assim, é o cotovelo do Ceará pelo lado sul-oeste, sudoeste, porque a oeste é Piauí e ao sul é Pernambuco. É conhecida como a capital da mandioca, pela grande produção que eles têm de farinha lá, né? Você vê, né, nós já fizemos uma entrega lá de 3 mil títulos de propriedade. É um negócio, e não terminou ainda. É impressionante. As pequenas propriedades, tem um processo muito forte hoje, né, dessas pequenas propriedades. Porque não tem grande propriedade? Tem. Você vai encontrar muito mais concentrada no sertão. Sertãozão central, sertão dos Inhamuns e tudo mais. Mas se você pega as chapadas, as serras, né, e a zona costeira, são pequenas propriedades. Tá? Portanto, necessitam do seu título e necessitam, né, crédito para isso, né? E tudo isso é importante nesse processo aí do campo, né? João, perdão, Delano, só para concluir, isso tem relação com... o IDACE, ele assinou, né, um termo de adesão ao programa Brasil Mais, né, do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Essa expectativa que você tem até o final da gestão, em 26, ninguém sabe o que vai acontecer depois de 26, sim. Né? Tem relação com Também tem. Como é que funciona Também isso? tem. Numa viagem que eu fui a Brasília, eu estive no Ministério da Justiça até para tratar de questões ligadas, né, à demarcação, né, de terras indígenas, e me falaram lá, digo, olha, você precisa ir na Polícia Federal para conhecer esse programa Brasil Mais. O programa Brasil Mais é um programa de sensoriamento remoto, né? Por satélites que trazem uma aproximação muito grande. Então, quando a gente está trabalhando essa questão da terra, um dos nossos desafios é exatamente esse, né? Claro que a gente trabalha em campo, mas a gente precisa de informações, muitas vezes, né, bem detalhadas, tá certo? Que uma imagem dessa vai nos propiciar, tá certo? Com muito mais segurança, né? Então, por exemplo, a gente está trabalhando, na próxima semana eu começo, né, a fazer o processo de regularização fundiária, né, dessa comunidade da Tatajuba, que foi uma área que veio para o Estado, né? E a gente precisa saber exatamente o que é legítimo e o que é especulação, né? Ou seja, a gente precisa saber quem são os poceiros legítimos, a gente precisa ter boas imagens, inclusive, ao longo do tempo, de saber que aqueles que depois chegaram só no momento em que a gente estava anunciando o trabalho. E aí a gente sabe como é que faz, planta coqueiro, tá entendendo? Bota uma cerca, mas não tem o histórico disso. Então a gente tem condições de trabalhar tanto em campo, com as entrevistas, com as medições, mas também com essas imagens satélites que elas vão dar para a gente, né, todo esse histórico de ocupação. Isso vale também para outras áreas que a gente está trabalhando. Então, um programa muito importante. Essa questão do sensoriamento remoto é uma das questões mais importantes, né? Nós temos esse convênio, né, com a Polícia Federal através da adesão com o Brasil Mais, né? E nós realizamos recentemente um acordo de cooperação técnica com o NUTEC, né, que é o Núcleo de Tecnologia, que era muito da CSTES, que era muito mais voltado para a indústria. Agora eles estão também se voltando para a agricultura, né? E eles fizeram aquisição, né, estão aí para receber agora nesse mês de abril, de uma série de equipamentos, tá certo, de última geração, que vão ajudar muito no nosso trabalho.
Essas imagens, João, elas são... Qual o histórico delas, essas desse programa? Eu digo de período, qual o período que ela... Eu acho que eles trabalham, né, porque eles têm uma... A grande dificuldade dessas imagens, por exemplo, você pega no Google, né, no Google Earth, né, você pagar, entendeu, para ter o acesso a elas todas. Então, eu não sei dizer até quando elas vão para trás, entendeu? Mas é um histórico muito importante. Esse é o lado temporal, mas tem um lado espacial também, que é a proximidade, a escala, né? Porque às vezes você tem imagem de satélite, mas quando você vai aproximando no computador, você vai perdendo a definição, né? E eles têm imagem que você consegue ver a 20 metros, tá entendendo? Então você 30 metros, você vê uma cerca. Você sabe onde tem uma cerca, onde tem um poço, onde tem uma árvore. Então isso vai nos permitir ter um trabalho com muito mais acurácia do que o que a gente tem hoje. São 180 satélites, né? É impressionante. É muita coisa. Impressionante. Deixa eu lhe perguntar uma coisa, você está falando dessa questão, exatamente eu queria que você comentasse mais essa questão, assim, por exemplo, tem um território que eu acho que ele tem sido muito, nos últimos anos, inclusive, ele tem sido muito visado, muito atacado dentro dessa questão da especulação imobiliária, que é o litoral. Litoral. Né? Como é que está esse trabalho de vocês no litoral? Você passa ali no litoral norte, é cerca, a perder de vista. E aí tem até placa, às vezes tem placa até em outros idiomas, dizendo querendo que vende a terra e tudo. É um problema sério, entendeu? Porque no litoral você vai ter, do ponto de vista fundiário, duas situações. Tá? A primeira situação, do ponto de vista fundiário, depois eu vou falar do ponto de vista social. A primeira situação são os terrenos de marinha acrescidos, tá? que demandam uma ação do Serviço do Patrimônio da União, né, para poder fazer a definição da chamada linha pré-amar de 1830. Então, essa linha da pré-amar, ela é quem define até onde vai do mar para a terra, tá certo? Aquilo que é terreno de marinha. Por outro lado, também você vai encontrar muita terra devoluta, ou seja, terra sem documentos, sem dono, tá certo? Que aí sofre esse processo de especulação, principalmente através, né, do uso capião. Quando você trabalha, vamos dizer, a regularização fundiária no município, você faz o que a gente chama, um trabalho por varredura, e é uma arrecadação da gleba toda, né? Você disse que a gente assina uma portaria, que aquela gleba é do Estado, excetuando as propriedades. E os proprietários têm que comprovar que são proprietários mesmo, entendeu? Aquilo que não é privado, ela é pública, né? Porque, abstraindo a questão indígena, que a gente não deve abstrair, mas eu digo do ponto de vista jurídico, entendeu? A origem da terra no Brasil, ela é pública, exatamente por conta da colonização, não é? As terras da coroa, não é? Que teve o processo das capitanias e das sesmarias. São do Estado, né? São do Estado, exatamente. Eram antes da coroa e são do Estado. Por que você chama de terra devoluta? Essa origem vem no processo, porque quando era cedido a sesmaria e ela não era trabalhada, aquela terra era devolvida à coroa, por isso que é devoluta, entendeu? Então, você em algum momento, se você faz uma análise dessa, você tem que, o pessoal da área chama, de ver onde é que foi o destaque, ou seja, quando é que ela deixou de ser pública para ser privada, né? Que aí tem a ver com a lei de terra de 1850, com a criação dos cartórios e tudo mais. Então, esse processo de arrecadação é o primeiro momento que é isso. A segunda questão, que eu acho que é importante, é a demarcação de terras indígenas. Tem muitas indígenas no nosso litoral, né? Então, nós temos, né, eu citei o Tremembé, tem o Tremembé da Barra do Mundaú, Itapipoca, que é no litoral, ali vizinho à Baleia. E você tem um dos mais antigos, que infelizmente é um processo que demora demais por conflitos com grandes empresários, que são os Tremembé de Almofala. A história de Almofala é a história dos indígenas Tremembé. A história daquela igreja que estava soterrada pelas dunas, ela foi descoberta pelos indígenas. O indígena na mão, tá certo, que quando viram que o vento apontou que tinha a igreja, né, livraram a igreja e ela hoje está ali, aquela beleza que é a igreja lá de Almofala. Então, você tem isso. E
Em alguns casos, ao longo da história, o governo do estado titulou algumas áreas, né, para essas comunidades, né? Cito aqui a titulação que eu falei da comunidade do Estevão, vizinha Canoa Quebrada, da comunidade de Balbino, em Cascavel, da comunidade de Barra das Moitas. Outras áreas foram criadas unidades de conservação, a reserva extrativista da Prainha do Canto Verde, a reserva extrativista do Batoque. Tá? Mas isso não é suficiente, entendeu? Porque são ilhas, né? E essas ilhas também sofrem um processo de pressão, entendeu? Muito grande, né? Então, por exemplo, a gente fazer a demarcação da terra do Balbino, do Estevão, né, e da Prainha do Canto Verde, permite que eles saibam exatamente onde é a sua área e se está ou não, ou se haverá ou não invasão. Né? Mas tem casos assim que... Jericoacoara, né? Eu já ia perguntar, Pois a gente teve... Aí teve um revés agora que... Como foi essa relação? Rapaz, Jericoacoara é um negócio assim surreal, entendeu? Porque Jericoacoara já deixou de ser uma vila de pescadores, né? Jericoacoara é um complexo turístico, né? Os pescadores, né, vivem numa comunidade à parte, né, que chama Nova Jeri, né? Trabalham nas pousadas e tudo mais, mas os donos da terra são as grandes pousadas e os grandes restaurantes, né? Quando saiu aquela matéria no Fantástico, eu vi coisas que me deixaram muito impressionado, né? 2 bilhões de reais por ano se movimenta ali, foi uma das coisas que me impressionou. E outra coisa que me impressionou muito foi o metro quadrado mais caro do que o de Paris. Imagine Paris, que é a cidade turística talvez mais procurada no mundo, né? Então, né, é uma coisa que esse processo, apesar das tentativas do governo ao longo do tempo, porque o que acontecia antes? Você tinha uma APA que pegava a vila e toda aquela área das dunas. Quando foi criado o parque, que é a unidade mais protetiva, a vila tirou. E a vila hoje, ela praticamente não tem proteção ambiental, né? Então ela vive isso. Quando foi para o IDASC, eu não estava no IDASC na época, ali pelos anos 2000, foi fazer a regularização fundiária especial de lá, essa senhora que apareceu com o documento agora, ela não tinha se habilitado naquela época, né? Porque quando você começa o processo desse, a gente faz uma audiência pública, como nós fizemos, né, e se apresenta, e as pessoas, então, as que têm documento, né, elas são questionadas, e elas, quando tem documento, e dá assim, não, pode até chegar a medir, mas aquilo ali fica de fora porque não faz parte do processo de arrecadação de terra devoluta, obviamente, se aquela terra tem matrícula, tem escritura, está registrada no cartório. O que acontece é que essa área que diz que tem 80% da vila não apareceu lá e apareceu agora, né? Então o conflito se estabelece aí, né? A gente não tem ainda certeza de quem é essa propriedade, mesmo se esses documentos são legítimos, né? Nós fizemos um contato, fizemos uma espécie de convênio com o INCRA, que tem um técnico muito preparado para levantar isso no cartório. Os livros do cartório estavam imprestáveis, ele não conseguiu fazer, né, o que a gente chama de cadeia dominial, né, para poder ir, né, comprou daqui, então esse aqui comprou de quem? Até chegar aqui à origem, não conseguimos, né? Agora, esses documentos estão em Brasília, no INCRA, e esses técnicos vão passar uma semana lá em Brasília para poder levantar essa documentação. E de forma absolutamente correta, o procurador-geral disse, está tudo suspenso, né? Não vamos fazer acordo nem nada com ninguém. Porque quando foi apresentada a ideia do acordo, né, a ideia era exatamente não mexer com a regularização fundiária, porque poderia criar uma situação muito grave ali, né? Só que o questionamento que foi feito, inclusive com relação aos limites, né, desse documento, fez com que isso fosse suspenso, né? E a gente então esteja agora esperando agora que você a fala origem. Agora mesmo? Eles estão... Não, eles vão no próximo mês para lá. Mês vão porque a burocracia é pesada, viu? Para conseguir passagem, para conseguir diária, né? E, por exemplo, se eu tenho aqui, né, e tenho que me relacionar com o governo do estado, a superintendência local do INCRA tem que ter a autorização, o recurso vindo do INCRA lá de Brasília, né? Aí no caso, João, é para ver se os documentos são verdadeiros. Exatamente, se eles são legítimos, né? Ou seja, se tem uma origem legítima, ou se em algum momento houve alguma fraude, entendeu? Porque aparentemente, pelo que tem agora, seria, porque está registrado em cartório. Entendi. Agora,
A origem dele, ela para aqui, eu acho que na década de 60. Não tem condição de descer mais, porque os livros estão imprestáveis. Aí, caso concretize, o que acontece na prática? O Estado, ele compra o que acontece? Né? Vamos supor que, por hipótese, tá entendendo? Mas nada disso vai ser feito sem combinar com a comunidade. Mas se, por hipótese, o documento seja legal, em tese, apenas em tese, essa proprietária poderia anular o trabalho do IDAS. Poderia, também tudo em tese, porque também o tempo que já passou, tá certo? Já lhe tira essa condição. Então, o acordo foi no sentido de entender, passar alguma área que ainda está nas mãos do Estado para essa senhora, tá entendendo? Mas isso foi contestado pela comunidade. Né? Como foi contestado pela comunidade e houve esse questionamento da legitimidade da propriedade, então está tudo suspenso até a gente ter elementos mais seguros acerca disso. Que história. É uma história. João, eu queria fazer uma pergunta ainda nesse aspecto, né, da titulação de terras. E é um assunto mais delicado, mas eu acho que é importante que a gente entre nele também. Como que fica se vocês do IDAS já tiveram algum problema em relação à influência de facções? Porque quando a gente pega aqui os grandes centros urbanos, né, a gente vê às vezes que determinados moradores recebem a casa, são expulsos desse local e aí criam um estado, inclusive, porque já foram beneficiados pelo governo. No litoral, né? também tem muito isso. Às vezes algumas praias que dizem que você não pode entrar e tudo. No caso do IDACE, ou já assim, há esse problema, há essa situação, como é que... Bom, todo mundo sabe que em quase todo o Ceará elas estão presentes, né? Isso aí é fato, né? E a gente tem relatos em assentamentos, em terra indígena. Nós tivemos um problema há mais ou menos um ano atrás de um diretor de escola indígena, Tapeba, em Caucaia, que foi assassinado porque teria se oposto, né, a se fazer o tráfico lá dentro da escola. Né? Então, a gente sabe que existe. Do ponto de vista do nosso trabalho, né, nós não tivemos problema com relação a isso. Né? Assim, essa disputa territorial que é muito forte em Fortaleza, entendeu? Apesar da gente ter notícia, né? Inclusive com muros, casas pichadas, né? com as iniciais dessas facções criminosas, não tem. Nós achávamos que poderíamos ter problema com a demarcação da terra indígena Tapeba, mas graças a Deus, tá certo? E surpreendentemente, de forma positiva para a gente, os trabalhos estão se desenrolando, né, com absoluta tranquilidade, entendeu? Não houve uma ameaça aos nossos servidores, a coisa... Às vezes tem, aqui e acolá, né, quando foi demarcar uma terra aqui lá em Pacatuba, alguém foi chegar lá, mas nada que fosse alguma coisa mais séria que impedisse o trabalho, entendeu? Porque, assim, o negócio deles não é o nosso, né? O negócio deles não é o nosso, né? Que é o tráfico, né? Então, isso aí não tem atrapalhado o nosso trabalho, não tem impactado o nosso trabalho. A gente sabe que existe, a gente tem que conviver, a comunidade vive naquela situação, a gente também sabe disso, né? Mas o trabalho de demarcação, né? O trabalho de titulação, não houve nenhum momento que a gente tivesse... Tomara que continue assim, né? Mas até agora tem sido tranquilo. João, eu queria perguntar a você assim, em relação a esse trabalho que vocês fazem da questão da entrega dos títulos de propriedade rural que a gente tem falado, tudo, a gente até comentou agora essa questão aí desse acesso à cidadania que acaba que ele garante. Assim, você já tem você consegue ver no período que você está à frente do IDACE, um antes e depois de quem recebeu o título, né? De como é que aquela comunidade, aquelas pessoas estavam, como é que elas estão agora, depois de, sei lá, passado um ano, algum tempo assim, que elas foram tituladas? Quem são as pessoas? Pronto, você está colocando uma questão que é muito importante para a gente, entendeu? E aí, porque a gente entra no ritmo de trabalho, entendeu? E a gente tem, vamos dizer, pouco tempo para fazer o monitoramento disso, a avaliação disso. Que aí é onde entra o trabalho que a gente está, vou até passar aqui no nossa publicação para mostrar para vocês, que é o trabalho ligado ao nosso programa cientista-chefe que tem lá no IDACE, né? Por exemplo, o professor Aécio Oliveira, né, ele está trabalhando, que aí é uma coisa dos assentamentos,
né, como eu falei, né, a criação de um índice sintético, né, de sustentabilidade, né? O índice, geralmente, ele se dá de 0 a 1. Quanto mais próximo do 0, menos sustentável. Quanto mais próximo de 1, mais sustentável, né? Aí é uma equação matemática, né, que você trabalha com variáveis diferentes, né? Que é esse trabalho que está sendo feito, né? Se eu não me engano, no primeiro momento, com 20 assentamentos, né, até para poder criar a própria metodologia, tá certo? Para a gente exatamente saber, né, efetivamente, né, se são sustentáveis e, evidentemente, o que é que falta para eles, porque isso acaba tendo, não é, um resultado. Se a gente trabalha com indicadores que vão, né, desde a questão do solo, agronômica, a questão ambiental, do ponto de vista da proteção do meio ambiente, a questão cultural, a questão econômica, da sustentabilidade econômica e tudo mais, a gente vai ter condição de fazer isso. Esse é o primeiro dado, né? O segundo dado, que é importante, é o trabalho que é feito exatamente pelo programa Ciência-Chefe da professora Inês Escobar, né? A ideia é exatamente a gente saber efetivamente, né, como é que a gente tem como avaliar essa situação daquela pessoa, né, que foi titulada, né? A gente tem exemplos, né, mas ainda não é você chegar e dizer assim, olha, está aqui o levantamento do universo tal, percentualmente alguns pioraram, outros melhoraram. A gente não tem, isso é uma ausência que a gente quer suprir. Mas a gente tem exemplos, né? Por exemplo, é tão interessante esse caso, é o caso de uma pessoa muito próxima a gente do IDAS, que é a Rosângela Moura. A Rosângela Moura, ela é a diretora de Ações Fundiárias e Ambientais da FETRAES, que é a Federação do Movimento Sindical de Trabalhadores Rurais, né? Ela é uma beneficiária e ela se formou em Direito. E o TCC dela, o trabalho de conclusão de curso dela, foi exatamente sobre o trabalho do IDAS, como mudou a própria vida dela, ou seja, ela fez, né, uma pesquisa participativa, né? Ela foi o objeto dela, ela foi sujeito e ela foi objeto dela, né? A gente sabe, por exemplo, hoje mesmo eu estava conversando com a presidente do sindicato de Ubajara, nós fizemos a entrega em Ubajara na segunda-feira, né? Nós estamos na quinta, né? Já me disse que alguns agricultores já foram para o cartório fazer o registro, entendeu? Então, a gente precisa desses dados. A gente não tem, objetivamente, a gente não tem esses dados que a gente possa saber efetivamente, do ponto de vista da titulação, como é que está a situação, para a gente medir a situação antes e depois. É um desafio que está colocado para a gente. Perfeito. João, a gente já está caminhando aqui para o final. Eu queria te perguntar sobre um processo que aconteceu no finalzinho do ano passado, né? Foi um tema muito caro para o campo progressista aqui no Ceará. A gente estava falando mais cedo da filha do Chico Mendes, né? Aqui a gente tem o Chico Mendes da Caatinga também, que é o Zé Maria do Tomé. Tem uma lei estadual que leva o nome dele por conta da luta histórica que ele travou aqui no Ceará também. E aí nós tivemos uma alteração, uma brecha, né, para essa lei, liberando o uso de agrotóxicos por meio de drones aqui no estado do Ceará. O PSOL, seu partido, está movendo uma ADI, né, no Supremo Tribunal Federal. Queria saber como se dá esse processo em meio a um grupo que, para o governo, né, para o governador Elmano, é muito caro também, né? Eu não imagino, por exemplo, surgindo um outro candidato que represente os pequenos agricultores, que represente, né, os assentados rurais aqui no Ceará. Queria saber como você avalia essa relação também. Bom, essa não é uma questão fácil, né? Nem para mim, nem para o MST também, né? Então, se a gente observar durante esse processo, né, lá na Assembleia, 2 parlamentares se posicionaram de forma muito clara, muito evidente, né, contra essa modificação na lei, né? Um foi meu companheiro, meu amigo, tá certo, Renato Roseno, que foi meu assessor, Elmano também foi meu assessor, né? E o companheiro Messias do MST, né? Inclusive o Messias foi
né, através do MST, quem levou meu nome para o governador para estar na frente do IDACE. Então, eu tenho uma relação de muita proximidade, né, política, ideológica, eu diria até afetiva com o Renato, né, um respeito muito grande pela atuação dele como parlamentar, e tem uma relação muito forte também com o Movimento Sem Terra e com o Messias. Veja como deve ter sido mais difícil para o Messias, porque o Messias foi o deputado, inclusive, apoiado pelo Elmano quando o Elmano saiu como candidato a governador, não é? Eu também, inclusive, coloquei isso nesse final de semana, nesse começo da semana lá na Ibiapaba, eu digo assim, eu tenho tido a confiança do governador, tá certo, para tocar esse trabalho no IDACE, não é? As pessoas, João Freire está fazendo isso, eu estou fazendo, eu tenho iniciativa, eu conheço a área, mas eu não faria nada que eu não faria se não tivesse o apoio do governo, não é? Inclusive do ponto de vista, tá certo, de bancar, né, essas nossas ações, de garantir orçamento para isso, né? Orçamento é uma briga dentro do governo para isso funcionar. Mas eu, com todo o respeito e bem querer que eu tenho um governador, eu divergi dele nessa questão. A minha posição com relação a isso, eu não tenho porque mentir, é a mesma do Renato, é a mesma do pessoal. Eu acho que foi um retrocesso, né, muito grande, né, essa possibilidade, né, da pulverização aérea por drones, né? E mesmo me posicionando muito lateralmente, eu diria, que eu não era parlamentar e as pessoas às vezes não entendem isso. Como eu fui parlamentar, então, mas João Freire, por que você não está falando? Eu digo, eu não sou mais parlamentar. A minha função hoje é uma função executiva, é uma função administrativa. Eu tenho que dar resposta aonde eu estou, né? Eu aqui, acolá, fazia uma postagem e vocês sabem disso, fui atacado por um deputado, tá entendendo? Que prometeu colocar 400 tratores lá no IDACE para me tirar do IDACE, né? Inclusive chamou o governador para me tirar, o governador manteve, entendeu? Eu recebi muita solidariedade do MST, do movimento indígena, do movimento quilombola, né? As pessoas querem que eu continue trabalhando, né, na frente do IDACE, e é uma contradição, entendeu? Assim, estou com 66 anos de idade, né? Milito desde os 18 anos, né? Então não é pouca coisa o tempo que eu milito, e sei que vivo essas contradições. Mas dentro dessas contradições que a gente vive, né, a gente tem um governo que tem avançado muito, entendeu? E nessa área que a gente trabalha, na área de regularização fundiária, na área de povos indígenas, na área de quilombolas, o avanço realmente é significativo, é visível e é plausível. Então, é como a gente está trabalhando, né? Tendo a discordância respeitosa com o governador, entendeu? Entenda as razões dele, embora discorde, entendeu? Mas tendo, acima de tudo, o respeito pelo que ele tem trabalhado, né, aqui no estado do Ceará. E o mesmo respeito que eu tenho, né, ao meu amigo, eu sempre digo, ambos foram meus assessores. Quando os dois eram deputados, o pessoal brincava, dizia a bancada do João Freire. A bancada do João Freire porque foram meus assessores, mas foram os dois parlamentares brilhantes, né? Renato continua como parlamentar brilhante, Elmano como governador que tem trabalhado de forma incessante. E dizer que isso não me incomoda, incomoda, mas eu olho para frente. Se eu olho para frente, eu digo assim, tem muita coisa ainda para fazer. Se eu tenho a confiança hoje do governador, tem muita coisa para a gente trabalhar, né? E se é uma coisa que nunca vai acontecer, é me intrigar com um ou com o outro. Uhum. São duas pessoas a quem eu quero muito bem, por quem eu tenho muito respeito, né? E desejo, né, que no Executivo 1 e no Parlamento hoje consigam cada vez mais representar o Ceará e as bandeiras que defendem ao longo da sua história. Os relatos que a gente recebeu, né, Delano, ouvindo também as pessoas envolvidas nesse episódio, é que o Elmano ele foi muito objetivo e foi muito respeitoso também com quem divergiu. Foi o que a gente ouviu, assim, inclusive, por exemplo... Nas entrevistas, né? Ou de bastidor... Né? Eu digo, a gente viu nas entrevistas, bem claro isso. E aí, por exemplo, o Messias, ele continua... Na época ele não era, né? Mas ele o Messias não tinha como votar de outra forma, Não, e ele continuou... Hoje ele é o atual, né, líder da maior bancada, líder do PT na Assembleia. O Guilherme Sampaio, que também votou contra lá, ele é o líder do governo na Assembleia. Então, não houve assim, uma punição para quem se mostrou o contrário, né? Foi isso mesmo. Democracia, né? Democracia, a gente tem que perceber, compreender que
mesmo no governo, tem divergências, entendeu? Eu acho que as divergências, elas são divergências que não podem ser escondidas, mas eu acho que no projeto mais geral, né, de que a gente possa avançar no atendimento à maioria da população, tá certo? É muito importante. Eu digo sempre isso, os melhores discursos que eu ouvi do humano é quando ele está com indígena e com sem terra. É o velho humano, tá entendendo? Que foi advogado do MST, de sindicato, que trabalhou com esses povos, né? Que ele sente isso. Então, isso é uma coisa importante da gente ressaltar. Assim como o Renato. O Renato é um parlamentar brilhante, brilhante. Eu tenho uma admiração muito grande por ele, né? Porque é muito capacitado, porque estuda. Quando apresenta um projeto de lei, aquele projeto de lei tem fundamentação e defende com muito ardor, entendeu? Eu, se fosse parlamentar, talvez estivesse atuando muito parecido com ele, entendeu? Agora eu estou noutra função, né? E tenho que compreender também minha função e tenho que trabalhar, né, para cumprir, né, a missão que me foi dada pelo governador em prol, né, do cearense, principalmente do cearense do campo, das florestas, né, do mar, ou seja, daqueles que precisam, né, por quem eu tenho muita admiração. E foi onde eu comecei a minha vida como advogado, com quem eu tenho sempre esse compromisso. Perfeito. Eu queria te perguntar só uma coisinha, Rodrigo, Rapidinho. Mas pensando na sua experiência, até você comentou, Piquet, antes da gente começar, né, que você é uma pessoa de foco, né, tá muito focado no seu trabalho, tá nessa parte da militância, está um pouco afastado, ou menos frequente do que a gente sabe que você é. Eu queria saber se você acha que você, por exemplo, ocupar um cargo como esse, né, você está dentro do Estado e tudo, num cargo importante, como é que isso é visto e discutido pelo PSOL, né? O PSOL ele nasce ali, mais ou menos, eu lembro que muitos de vocês vieram de uma dissidência do PT, no momento que mudava. Teve uma situação ali que 2005. Que não juntava, né? Fazia uma oposição realmente. Assim, só chegou um momento hoje aí que você tem uma extrema direita, você tem gente abertamente fascista, e aí realmente você viu uma recomposição muito grande desses grupos políticos. Mas aí pensando nessa composição, inclusive porque você trouxe um caso aqui que eu acho muito curioso, né? Que é essa questão exatamente de ter uma certa contradição. E eu acho que isso é muito claro no que você falou, mas eu acho que também não deve ser uma coisa que seja impensável de você imaginar em outras secretarias, em outros assuntos e tudo, e pessoas de outros partidos também que vêm, tem alguma situação. Como é que o PT faz essa leitura? O PSOL faz essa leitura do trabalho de filiados como você que estão compondo o governo. Apesar do PSOL não fazer parte oficialmente, mas dessas experiências que vocês têm tido. Bom, vamos ver aqui, né? Primeiro, assim, como eu falei desde o início, e isso na época que surgiu a especulação sobre o meu nome, né, eu deixei muito claro, né? Essa discussão não foi pelo PSOL. Eu não ocupo um cargo indicado pelo partido, nem pelo presidente, nem pelo Renato, entendeu? O meu nome foi levado, né, pelo MST. Então, isso aí, né, a relação, ela é essa, entendeu? Então, essa é a primeira questão, tá certo? Então, eu não estou lá, né, em troca de um apoio, nada disso não. Eu estou usando a minha energia, o meu conhecimento, a minha disposição, tá certo? Em função de um cargo que eu acho que é um cargo que tem a ver com toda a minha trajetória e as relações, né, de confiança, de companheirismo que eu estabeleci com esses movimentos que eu nunca irei trair, né? Então, essa é a primeira coisa. A segunda coisa, né, é que o PSOL, quando ele surge rompendo com o PT, naturalmente, naquele momento, para surgir como uma dissidência do PT, ele tinha que se afirmar nessa perspectiva, né? Até para construir a sua identidade, né? Mas 20 anos depois, né, eu sempre digo isso, eu digo, se as pessoas que viveram como eu vivi, tá certo? O impeachment da Dilma, a prisão do Lula e a eleição do Bolsonaro, e se elas não tiverem mudado a sua forma de pensar, entendeu? Não está entendendo nada do que está acontecendo no Brasil e no mundo, né? Ou seja, a ascensão da extrema-direita, né? Agora mesmo, quando eu estava ali, eu estava vendo um vídeo e postando um vídeo do Trump dizendo que vai
assinar uma ordem executiva autorizando a derrubada das florestas que tem nos Estados Unidos. Você tem uma ideia, né? Mas não é só isso, né? A perseguição, a ciência, né? Você está vendo isso aí. Alguém consegue... às vezes eu fico pensando... Nós do pessoal temos uma visão muito crítica, nós nos relacionamos com uma intelectualidade muito crítica. E eu brinco muito com a família da minha companheira, tá entendendo? E tudo mais. Eu falei, tu é muito governista, aquela brincadeira toda. Eu digo assim, porque o Lula falou isso? Eu digo, o Lula tem muito crédito. Porque alguém que impediu a vitória do Bolsonaro, alguém pode imaginar se a gente estaria ao menos conversando aqui sobre o que a gente está conversando se o Bolsonaro tivesse ganho a eleição? Era outra situação. Golpe, né? Era, ou tivesse dado o golpe. Porque era um golpe de qualquer jeito. Se ele ganha a eleição, era o golpe, porque ele ia por dentro fazer tudo isso, e se ele impede a posse do Lula, era o golpe. Então, quer dizer, você lembrou bem o golpe. Eu digo, isso tudo, tá certo? Muda um pouco a nossa posição. Agora, eu entendo que como um partido político de esquerda, que tem as bandeiras que o pessoal sempre defendeu, né, ele tem uma certa independência, né, com relação ao governo. Eu tenho certeza, e as pessoas podem olhar nas posições do Renato, naquilo que for no combate à extrema-direita, tá entendendo? O Renato fecha com o governo de alto a baixo, como os nossos parlamentares em Brasília também. Agora é preciso também ter vou usar uma expressão antiga, né? É preciso ter um grilo falante, entendeu? Aquele que também cutuca, que levanta as bandeiras dos movimentos sociais, que critica, não a crítica destrutiva, não a crítica para favorecer a direita, porque não se trata disso, mas até para correção de alguns rumos, está entendendo? Então, é uma situação que eu acho que é uma situação delicada, tá certo? Algumas pessoas não entendem isso, não entendem, entendeu? Até eu sou cobrado porque eu fui a minha vida toda parlamentar e sempre fui de oposição, sempre digo isso, depois de velho virei governo, tá certo? Mas assim, eu compreendo o papel que eu estou desempenhando. Eu compreendo o papel que o governador desempenha de administrar o Ceará todinho, tendo que se relacionar, inclusive, com segmentos com os quais ele nunca se relacionou, mas que ele tem a obrigação de fazer isso porque está administrando o Estado. E compreendo perfeitamente a posição, né, do Renato como deputado estadual, tá certo? De levantar as bandeiras históricas, tá certo? Não só do mandato dele, como do partido, né? Isso tudo, né, às vezes, se a gente não tem uma leitura de complexidade, se a gente tem a leitura, vamos dizer, do preto ou do branco e não consegue ver todos os matizes que há, todas as diferenças, a complexidade, a gente não vai compreender essa situação. Então, eu digo tudo isso e termino repetindo o que eu falei no começo. Eu estou, vamos dizer, afastado já há alguns anos da vida partidária do pessoal, entendeu? Vou, quando tem as eleições internas, né? Vou, evidentemente, participo das campanhas, da última vez fui até candidato, tá certo? Mas hoje, assim, o meu foco é esse. E procuro, aonde eu estou, tá certo? Favorecer esses mesmos setores, esses mesmos segmentos, tá entendendo? Pelos quais nós lutamos juntos. Quando eu digo nós lutamos juntos, é porque nós lutamos juntos mesmo. Eu vou pegar de novo os dois. Eu, Renato e Eumano, entendeu? Lutamos juntos por esses segmentos. E eu estou nessa posição, acredito que o governador confia em mim, porque sabe, né, ele disse isso segunda-feira em Umbajara, do meu compromisso, do meu histórico, e porque eu vou atender isso. Se eu estou fazendo isso, se a gente olhar ao fim e ao cabo no que eu estou realizando, quando falo eu quero dizer que é o IDACE, né, é uma coletividade, eu estou cumprindo aquilo que o pessoal sempre defendeu. Sim. Sei se fica claro, parece assim uma coisa... Não, mas eu acho que ficou claro. É porque sempre quando o Técio agora entrou na prefeitura, né, a Adelita, quando assumiu também uma secretaria, sempre surgem esses, né, mas o que eles estão colocando debates, lá é interessante. Isso, inclusive, se você olhar o PT também é dessa forma. Se você assume um cargo no executivo, você não pode ser um dirigente partidário. O PT vai fazer isso agora. Vai mudar. Pronto, a presidência Gleisi, municipal. ela é ministra. Não tem sentido ela ser ministra e ser presidente do partido. Então, aquilo que o Renato, o Gabriel, a Adriana reivindicam, eles não estão pedindo a expulsão do Técio ou da Adelita. Não estão. Se você olhar, não estão pedindo a expulsão. Eles estão dizendo que eles têm que se afastar da direção. Porque o partido, ele é uma instância própria. Ele é uma instância própria.
Governo é outra instância. Significa dizer que se encontra? Não. Mas significa dizer que tem campos diferentes de atuação. Sim. Não pode ter uma confusão desse ponto de vista, entendeu? Então, eu acho que é por isso, né? E é por isso que, para mim, ficou um pouco mais fácil, porque quando eu entrei no governo, como superintendente do IDASSE, eu entrei, né, já não estava participando, não era membro da executiva, não era membro do diretório, eu já fui presidente do pessoal, entendeu? Eu não ocupo mais nenhum cargo. Sim. E que me deixa muito à vontade, portanto. Perfeito. João Alfredo, quero agradecer, né, a sua participação em nome de todo o Grupo Opinião CE. Tem muita coisa ainda para acontecer, né, para rolar no IDASSE e na vida político-partidária também. Então, estendo o convite para uma próxima oportunidade. Boa, rapaz, seria um prazer. Um pouquinho mais sobre isso. Então, obrigado. Vou deixar com vocês aqui a publicação, Perfeito, que é a prestação de contas do nosso trabalho, viu? Sim. Dizendo sempre isso, o IDASSE é um órgão muito importante. E eu sou muito feliz de estar hoje na frente do IDASSE, porque tem um corpo técnico e profissional da melhor qualidade. Perfeito. Então, grato mais uma vez pela participação. Quero te agradecer também, Delano, pela parceria. A gente segue juntos. Obrigado, Rodrigo. Foi muito bom essa conversa aí sobre lutas históricas, né, sobre cidadania também. E sobre resultados, né? E sobre resultados assim, muito positivos para o Ceará. Perfeito. Agradecer você também, né, pela audiência. Aproveitar e pedir, né, se você ainda não segue a gente nas nossas redes sociais, basta seguir. Estamos no Instagram, no Facebook, no TikTok, no Twitter, né, o X, o novo X. Então estamos em todas as plataformas também. Se você ainda não é inscrito aqui no canal do YouTube, basta se inscrever, você não paga nada para isso. Aproveita, comenta, compartilha, né, e marca o sininho para receber as novidades do Opinião CE. É isso, questão de opinião fica por aqui, mas a gente volta logo mais com mais uma entrevista inédita e exclusiva para você.